É muito interessante como a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer coisas boas e de lembrar de coisas ruins, não é? Bom seria se a gente tivesse essa facilidade de esquecer das coisas ruins também. Eu vi uma vez uma ilustração que diz que 3 senhorinhas já de idade, 3 vovozinhas estavam tomando um chá da tarde. E aí uma delas, a primeira olhou para as outras e disse assim: olha, a situação está tão difícil que outro dia eu estava em casa segurando a vassoura e não me lembrava se eu já tinha limpado a casa ou ainda ia limpar. Aí a segunda velhinha disse assim: e eu? Outro dia eu estava em pé, de pijama, e não sabia se eu já tinha dormido ou estava indo dormir. Aí a terceira velhinha falou assim: tá louco, eu não quero ficar que nem vocês, esquecidas assim. E isola, bateu na mesinha e ela falou: ei, acho que tem alguém batendo na porta. O que aconteceu nesse dia, esse menino e muitas pessoas nunca mais esqueceriam. E não esqueceriam de uma forma, quem presenciou, não esqueceria de uma forma, tanto que hoje a gente vai falar sobre isso. Se eles tivessem esquecido, se tivesse sido uma coisa qualquer, talvez a gente nem teria esse assunto para dizer hoje. Mateus capítulo 14, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. Você já ouviu muito falar sobre esse fato, esse acontecimento aqui na Bíblia? Mateus 14, do 13 ao 21. Na versão da minha Bíblia diz assim: Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar isso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto e já vai ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-no aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse relato é interessante porque esse relato ele consta nos 4 evangelhos da Bíblia. Muitas coisas que aconteceram e que Jesus fez e que Jesus presenciou e que os discípulos tiveram juntos, é contado em um evangelho, mas nos outros 3 não. É contado em 2 evangelhos, em outros não. Alguns são contados em 3, em um outro não. Mas esse ele é contado nos 4 evangelhos. E a gente começa entrando nesse assunto, imaginando um garoto, um menino qualquer, um garoto como qualquer outro garoto, que você vê correndo pela rua, que você vê jogando bola, que você vê brincando com os amigos. E esse garoto ouviu os outros comentando de que estava fazendo uma viagem e estava passando, não propriamente na cidade onde ele vivia, mas num lugar próximo,
Um homem que estava se tornando muito famoso, muito conhecido, porque ele fazia coisas que deixavam todo mundo admirados. Ele curava pessoas, ele realizava milagres, e ele fazia coisas tão extraordinárias que estava deixando até os líderes religiosos incomodados. E dessa vez ele estaria ali perto, a uma distância que muito provavelmente a sua mãe deixasse ele ir. Então, quando ele ouviu os amigos comentando tudo isso, ele correu para casa e pediu para sua mãe: mãe, deixa eu ir. Falou: mas quanto tempo vai demorar? Até você ir voltar, vai passar do horário de almoço, janta, sei lá. Falou: prepara alguma coisa, eu levo para comer. E o que a sua mãe tinha, ela preparou e embrulhou para aquele menino levar. O interessante é que, naquela região, todo mundo tinha pão, porque naquela época pão era o alimento mais comum, e também tinha peixes, porque eles moravam perto do mar da Galileia, todo mundo comia peixes. E naquela época não existiam geladeiras. Como é que eles iam fazer para o peixe, que é um alimento que se deteriora tão rápido, poder conservar? O mesmo processo que a gente faz na carne seca. Coloca sal, deixa salgando e assim preserva por mais tempo. Pães e peixes era a comida básica da região, era a comida do povo. A mãe desse menino pegou alguns pães, pegou 2 peixes, embrulhou num pedaço de pano, deu para o seu filho e ele saiu correndo. Conforme ele ia se aproximando do lugar onde disseram que esse homem estava, ele começou a perceber que o número de pessoas começou a aumentar. Ele começou a perceber que, de repente, várias pessoas estavam caminhando para a mesma direção. E quanto mais ele caminhava, quanto mais ele andava, mais ele percebia que o número de pessoas aumentava, até que ele chegou na praia. E na praia tinha um número muito grande de gente, havia já ali uma enorme multidão. Imagine um pequeno garoto no meio de uma multidão de milhares e milhares de pessoas, gente de todo tipo, gente rica, gente simples, gente importante, gente humilde, fariseus, saduceus, professores, todo mundo. Na verdade, no meio daquelas pessoas, ele era só mais um. Ninguém nem sabia quem ele era. Ninguém nem sabia que ele existia. Ele era um ninguém. O interessante é que a maioria de nós, nesse momento, se identifica com esse menino. Porque às vezes é possível que a gente viva cercado de pessoas e ainda assim ninguém sabe quem a gente é. Pode ser que a gente viva rodeado de gente e ainda assim a gente se sente sozinho, desconhecido, no meio da multidão. Em um momento, a multidão começou a ficar irrequieta. Em um momento, a multidão começou a ficar agitada, porque alguém viu que o barco onde Jesus estava começava a se aproximar. Nessa hora, todos que estavam sentados se levantaram e foram até a beira do mar e começaram a entrar na água até onde eles podiam para poder chegar o mais perto possível. Não passava pela cabeça daquele menino e de ninguém as coisas que aconteceriam naquele dia. E ninguém sequer imaginava que Jesus estava vindo cansado. Ele já tinha atendido uma multidão do outro lado do mar, de onde ele estava vindo. Ele já tinha curado muita gente, ele já tinha cuidado das pessoas. Ele não estava só fisicamente cansado, porque ele tinha acabado de saber também, por alguns amigos dele, que um dos seus seguidores que estava preso tinha acabado de ser assassinado, João. Ele tinha acabado de saber que João tinha morrido de uma forma terrível. Tinham cortado a cabeça de João. Jesus estava emocionalmente cansado, estava fisicamente cansado. E tudo que Jesus queria nesse momento era um lugar calmo, sem barulho, sem ninguém, no máximo com os discípulos, para poder descansar. Entraram no barco,
começaram a atravessar o mar, e a Bíblia diz no verso 13, eles procuravam um lugar deserto à parte, sem ninguém. Queriam privacidade, precisavam de um tempo para poder recompor as energias, recompor as emoções, estavam fugindo de multidão. O que Jesus menos precisava nesse momento era um outro monte de pessoas para ele poder curar, ensinar e tratar. Só que quando Jesus e os discípulos chegaram perto da praia, o que eles viram? Uma outra multidão. Mais milhares de gente doente, pessoas precisando de cura, pessoas precisando da atenção deles. E o verso do capítulo de Mateus, capítulo 14, verso 14, ele diz assim, que Jesus, quando viu a multidão, ele teve muita pena do povo e curou os doentes. Olha que coisa incrível. Mesmo cansado, Marcos 6, verso 34 diz, sentiu muita pena deles, pois eram ovelhas sem pastor. Lucas 9, 11 diz assim, mas ele os recebeu bem, falou-lhes a respeito do reino de Deus, e o que ele fez? Curou todos que precisavam de cura. Que interessante isso, não? Note um detalhe aqui. A Bíblia diz simplesmente que Jesus curou os doentes. Ela diz assim, ele curou os que precisavam de cura. Ele não reclamou. Ele não chamou os discípulos e disse assim, olha, nós estamos cansados, agora chegamos aqui, mas esse monte de gente para atender, então vamos pelo menos fazer o seguinte, vamos se organizar. Nós vamos fazer a coisa aqui de forma rápida, atender esse povo, porque a gente precisa descansar. Vamos colocar aqui, sei lá, os cegos de um lado, os coxos de outro, vamos organizar a coisa aqui para a gente... Não, ele não fez isso. A Bíblia diz que ele teve pena do povo e curou os doentes, todos os doentes. E aqui nós encontramos um detalhe muito interessante, porque a palavra que está na Bíblia, em Mateus 14, 14, para descrever que Jesus se compadeceu deles, ou teve pena deles, é a palavra grega splanchnizomai. Dessa palavra splanchnizomai, a medicina criou uma área chamada splanquinologia. Se você trabalha na área de saúde, você já deve ter ouvido esse termo. Splanquinologia é a ciência que estuda, presta atenção, splanquinologia é a ciência que estuda as vísceras dos seres humanos. Splanquinologia, em palavras populares, é a ciência que estuda as nossas tripas. Olha que coisa interessante. A Bíblia usa a palavra splanchnizomai, porque quando Jesus desceu do barco e viu aquelas pessoas, ele não somente teve pena delas, ele não somente olhou e disse assim, olha gente, coitado dessas pessoas, hein? Olha a situação delas. Vamos orar por elas? Não. A Bíblia está dizendo, usando esta palavra, que quando Jesus viu aquelas pessoas, ele sentiu a dor delas em suas entranhas. Ele sentiu a solidão do leproso. Ele sentiu a incapacidade do cego. Ele sentiu o nojo que a prostituta sentia. Foi por isso que ele esqueceu do próprio cansaço e começou a tratar dos outros. E sabe o que isso mais quer dizer para mim hoje, para mim e para você? Que quando Deus olha para você e para mim, Ele consegue sentir a nossa dor em suas entranhas. E por isso Ele pode entender o que você sente e o que eu sinto. Há uma segunda lição muito interessante nesse verso 14. Com certeza, e isso fala muito a respeito de Jesus, com certeza, naquela multidão, esperando serem curadas,
estavam muitas pessoas que não mereciam ser curadas segundo os nossos olhos. E Jesus sabia disso. Jesus conhecia cada uma daquelas pessoas. Jesus conhecia aquele menino. Jesus conhecia porque ele era, é e sempre vai ser Deus. Ele sabia que alguma daquelas pessoas que Jesus curaria no futuro iriam matar ele. Ele sabia que alguns daqueles cegos, pouco tempo depois, entregariam a ele. Mas Jesus curou todos eles. Todos eles. Ele curou todas as pessoas que precisavam de cura. Se eu estivesse no lugar dele, ou se você estivesse no lugar dele, eu acho que isso não teria acontecido. Primeiro que eu começaria usando a desculpa que eu estaria muito cansado. Mas não foi isso que ele fez. Ele libertou a língua daqueles que o xingariam depois. Ele curou as mãos daqueles que colocariam os pregos nas suas depois. E ele fez isso porque para Jesus, os seus filhos sempre foram mais importantes do que ele. E você que é pai e mãe, você entende bem isso. Imagine se Deus hoje olhasse para a gente e dissesse assim: não, vamos ser justos. Deus é justo. Vamos fazer uma coisa. Vamos começar comigo dando para você amanhã só o que você agradeceu para mim hoje. Vamos começar pensando assim: olha, eu só vou dar o teu salário no mês que vem, dependendo da sabedoria, como você usou o seu salário hoje. O que você receberia no mês que vem? Mas sabe por que ele não fez isso? Sabe por que ele não usou esse tipo de pensamento? Por uma razão muito simples. Porque Deus é bom. Porque Ele é bom. E não porque eu mereço. Deus é bom porque Ele é bom e não porque você merece. Deus é bom, e 1 Coríntios 16, 34 diz assim: porque Deus é bom e a sua bondade dura. Por isso que Ele fez. Porque seria contrário ao seu caráter não fazer. Jesus sabia que algumas pessoas ali estavam só para receber cura, mas não queriam saber de Deus. E isso, uau, a gente pensa nisso muito rápido. Quantos de nós será que vem aqui à igreja, por qualquer motivo, que não seja para receber Jesus? Quantos de nós somos o que somos, e até cremos no que cremos, por qualquer motivo que seja, menos por causa de Jesus? Eu lembro uma vez, eu tinha recém me formado, recém saído da Voz da Profecia, e fui assumir o meu primeiro distrito. Tinha um ancião, que esse ancião era muito experiente, e eu muito inexperiente, era a minha primeira igreja. E eu lembro que havia uma senhora, que ela era uma senhora muito limitada. Ela não era membro da igreja, mas de vez em quando ela frequentava e ia na igreja. Ela estava passando por algumas dificuldades financeiras. A igreja sempre já tinha ajudado ela com alimentos, com várias coisas. E um sábado ela apareceu e pediu para que a igreja pagasse uma conta de luz para ela, que ela não tinha condição de pagar. E aí a gente estava reunido com alguns anciãos: como é que a gente vai fazer isso aqui? E aí esse ancião disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele disse assim: pastor, essa mulher ela já veio várias vezes na igreja. E eu posso dizer uma coisa para o senhor. Se a gente pagar essa conta para ela, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos resolver o problema dela. Porque no mês que vem, o que vai acontecer? Vai vir outra conta. E essa mulher, ela tem frequentado a igreja e até hoje ela não aceitou a Deus. O que a igreja tem de melhor para oferecer para ela, ela não quer. Porque a conta no mês que vem tem outra. Mas o que a gente oferece para ela não acaba no mês que vem. O melhor que a gente pode oferecer para ela dura para sempre. E Jesus naquele momento via pessoas que estavam ali por qualquer motivo, onde o centro não era Jesus, era ele. Mas mesmo assim Jesus curou, mas mesmo assim
Jesus atendeu. Sabe, durante aquela tarde, aquele menino viu coisas que ele nunca imaginaria que ele iria ver. Ele viu coisas que eu nunca vi. Ele viu coisas que provavelmente você nunca viu. Como por exemplo, eu nunca vi, pessoalmente, eu nunca vi a reação de alguém que nunca viu, de repente poder começar a ver. A reação dessa pessoa. Ele viu, por exemplo, a reação de um homem que nunca andou, de repente começar a correr e dizendo assim, como é que agora eu consigo fazer isso? Eu nunca vi. Mas o tempo passou rapidamente, os discípulos perceberam que estava ficando tarde, o povo estava ficando com fome, e a Bíblia diz que aquele lugar era um deserto. Não havia nada para comer, não havia nada em volta, não havia a mínima forma de conseguir comida. E a multidão era enorme. Notem o detalhe que a Bíblia diz que eram 5.000. Eu pergunto para vocês, eram 5.000? Eram 5.000? Não. A Bíblia diz que eram 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Alguns estudiosos sugerem, chegam a arriscar que, considerando mulheres e crianças, essa multidão poderia chegar a perto da casa de 10.000 pessoas. Imagine, o dobro do que normalmente a gente considera. Imagine uma multidão de 10.000 pessoas que foram até Jesus e contaram o seu problema. Agora veja. Os discípulos foram até Jesus nesse momento e disseram assim, Senhor, o povo está começando a ficar com fome. E eles esperavam qualquer coisa, ouvir qualquer coisa de Jesus, mas eles não esperavam ouvir o que eles ouviram. Eles esperavam ouvir, mas quando eles se aproximaram de Jesus e trouxeram o problema, Jesus olhou para eles e disse assim, olha isso, ele disse assim, por que vocês não dão alguma coisa para eles comer? Imagine se você fosse um desses discípulos, e você tivesse já acompanhado Jesus por tanto tempo, e aí você chegasse para Jesus, olha, o povo está com fome, o povo está aí quieto, alguns já estão falando aí, eu acho que a situação vai ficar feia. Então, olha, o senhor precisa resolver. Então, como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo? Jesus olha para você e diz assim, não, dá você de comer para esse povo. Bom, se fosse eu falei, o quê? Como assim? Não tem nenhum mercado aqui em volta, não tem como comprar, não tem nem como comprar nada. Se tivesse um mercado aqui, para comprar alimento para esse povo todo aqui, a gente ia precisar de aí uns 8 meses de salário para comprar só pão para todos. Você está brincando, né? Você não está falando sério, né? Quando a gente pensa na pergunta que Jesus fez, a gente fica assim, como assim? Qual é o objetivo que Jesus tinha em mente a fazer uma pergunta dessa para eles? O interessante é que essa pergunta ela já tem uma resposta. Quando a gente vai para o capítulo 6, de 5 a 6 do livro de João, João já respondeu isso. Ele disse assim, olha, então Jesus, olha que incrível isso. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Olha o verso 6, o que diz. Mas dizia isso, para quê? Para quê? Dizia isso para o experimentar. Olha o que diz agora. Pois ele já sabia o que ia fazer. Você está entendendo o que está dizendo aqui? Você está entendendo? Quando os discípulos, gente, isso é maravilhoso demais. Quando os discípulos levaram o problema para ele, antes do problema chegar a ele, Jesus já sabia que ia acontecer. Isso não te diz nada, não? Isso não te diz nada? Isso não mostra para você que quando um problema chega na sua vida, Jesus já sabe o que vai fazer?
E se hoje você está enfrentando alguma luta, se hoje você está enfrentando algum desafio, se alguma coisa tem tirado o teu sono, esse texto está dizendo assim: ei, fica tranquilo, Ele já sabe o que Ele vai fazer. Enquanto Jesus olhava para a multidão e via uma maneira de amar aquelas 5, 10 mil pessoas, os discípulos viam neles 10 mil problemas para serem resolvidos. Que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Eles estavam com um problema na frente do próprio Deus e olhavam para suas carteiras. Sabe uma coisa mais interessante? É que esses discípulos estavam falando com o próprio pão da vida, perguntando se ele tinha pão. Notou esse detalhe? Imagine você entrar numa padaria e perguntar assim: ô, tem pão? Hã? Olha, a gente ri disso, mas é isso que a gente faz. Quantos de nós a gente não se aproxima de Deus com uma doença e pergunta assim: o senhor tem cura? Quantos de nós aqui talvez tenha perdido o emprego e está na dúvida perguntando: será que ele tem sustento? Quantos de nós aqui não está carregando a culpa de um erro e está na frente de Deus perguntando assim: o senhor tem perdão? Enquanto isso, a Bíblia diz que André chegou para Jesus e disse: Senhor, nós não temos nada. A única coisa que eu vi, eu não sei, eu só vi, foi um menino carregando, embrulhado num pano, alguns pães e 2 peixinhos. Só isso, mais nada, mais nada. Isso foi o máximo que a gente viu. E Jesus olhou para André e disse assim: então vai lá, pega e traz para mim. E aí eu tento imaginar a gente fala muito rápido essas coisas, eu fico imaginando essa situação. Imagino se eu fosse André. Imagina se você fosse André. Se eu fosse André, eu chegaria Bom, primeiro que eu pensaria assim: sério? Para que ele está pedindo? A multidão é de 10 mil pessoas. Ele está pedindo aqui 5 pães e 2 peixes. Bom, logicamente, porque a gente pensa na lógica, né? Deus pensa em milagre, porque milagre não tem lógica. Nós não fazemos milagres, a nossa área de raciocínio é lógica. A gente olharia e pensa assim, bom, eu pensaria assim: ué, será que ele está pedindo para ele comer? Porque isso aqui só alimenta uma pessoa. Eu não acredito que na frente de todo mundo, ele vai pegar esse pão, abrir, botar o peixe no meio, fazer um macfish, achou que era invenção deles, né? Coitados. Ia fazer um macfish ali, ia comer e todo mundo, parece meu cachorro quando eu estou comendo. Meu cachorro fica olhando assim, dá um pedacinho. Será que ele vai fazer isso com a multidão? Ele vai comer na frente de todo mundo e todo mundo vai ficar... E isso vai dar uma confusão. Mas André chegou no menino, chamou o garoto no canto, num determinado momento, se aproximou dele e disse assim: rapaz, é o seguinte, meu nome é André, eu faço parte do grupo daquele homem ali, e eu quero te pedir um favor. Pode me dar teu lanche? Eu não acredito, logicamente, que o menino diz assim: claro, aliás, eu estava procurando nessa multidão de 10 mil pessoas alguém que quisesse o meu lanche. Eu trouxe meu lanche? Não, porque muito provavelmente, a essa altura, ele também já estava começando a ficar com fome. Por isso eu acredito que André teve que dar uma insistida na situação. Ele chegou para o menino, abaixou um pouco mais na altura do menino e disse assim: garoto, é o seguinte, eu não tenho a mínima ideia do que ele vai fazer com isso. Só te digo uma coisa: foi ele que mandou vir pedir para você. No começo eu acho que ele deve ter ficado com medo. E de alguma forma a Bíblia diz que ele entregou a sua comida. E ficou olhando, ver o que iria acontecer. Jesus recebeu os pães, os peixes, mandou a multidão se assentar, 10 mil pessoas se assentaram.
Jesus, segurando os pães e os peixes, fechou os olhos, levantou o rosto para o céu, pediu para que Deus abençoasse o alimento. Muito provavelmente ele fez isso para deixar claro que tudo que ele faz é junto com o Pai. Mas o interessante é que Jesus não distribuiu os alimentos. Ele poderia ter distribuído, mas ele não distribuiu. Ele chamou os discípulos para que os discípulos distribuíssem. Sabe por quê? Para mostrar que mesmo ele sendo a fonte dos milagres, ainda assim ele quer usar você. Para mostrar para a gente que ele é quem tem poder de fazer. Não sou eu e nem é você. Mas mesmo ele tendo poder para fazer, ele quer usar você como um canal para ser bênção para os outros. Por uma razão muito simples. Porque quando eu estou abençoando os outros, automaticamente eu estou sendo abençoado. Também. Ele deu nas mãos dos discípulos, para os discípulos entregarem, e assim eles mesmos, com os seus próprios olhos, pudessem ver o milagre acontecendo. E eles saíram distribuindo, pelo povo, distribuindo. E eles começaram a notar que quanto mais eles distribuíam, mais tinha. E no fim de tudo, a Bíblia diz que sobrou, que com o que sobrou, eles encheram quantos cestos? Quantos cestos? 12 cestos. E aqui nós temos uma outra lição. Jesus não deu um pouco de comida para a multidão. Jesus não, olha isso, Jesus não deu o necessário para a multidão. Se Jesus tivesse somente atendido a necessidade da multidão, eles teriam comido e não teria faltado nada, certo? O que Deus deu, Ele deu o suficiente, que até sobrou. Isso mostra a natureza das bênçãos de Deus quando Ele entra na tua vida. Ele não dá com moderação. Ele não dá o que você precisa. Quando Deus abençoa você, Ele exagera. Quando Deus abençoa você, Ele faz sobrar. E sabe, eu não acho que essa história foi incluída na Bíblia só para a gente olhar e dizer assim, nossa, olha como Deus é poderoso. Não é só para isso, não. Eu acredito que essa história está na Bíblia para a gente aprender uma lição com esse garoto. A lição de que nós é que somos os instrumentos que Deus usa para revelar o seu poder. No dia a dia. Aquele menino, o que ele tinha era tão pouco comparado com a multidão, mas era o que ele tinha. E Jesus pegou o pouco que ele tinha e transformou isso em muito. Exageradamente muito. Eu acho que os discípulos, depois que tudo acabou, todo mundo já estava satisfeito. Não sei, isso não está escrito em lugar nenhum. Mas eu acho que, talvez André, provavelmente, que foi quem pediu para ele, chamou aquele menino, colocou a mão no ombro dele e disse assim, garoto, é o seguinte, você está vendo esses 12 cestos aí? Isso tudo sobrou por sua causa, porque você permitiu ser usado. Então, meu filho, agora é o seguinte, pega o quanto você quiser. Pega o quanto você conseguir carregar e leva para a tua casa. E eu imagino, eu quando eu era criança, eu não conseguia carregar as coisas, eu pegava a camiseta, botava e dobrava assim. Já fez isso, né? Eu não sei o que ele fez. Mas aquele menino pegou tudo que ele conseguia carregar e foi para casa. Quando ele chegou em casa, entrou na cozinha, com aquele monte de pão e peixe, e quando ele entrou na cozinha, a mãe arregalou os olhos e falou assim, menino, onde você pegou isso? Calma, mãe, eu explico. Você roubou esses negócios, meu filho? Não, mãe, calma,
senta aqui, e eu explico. E agora aquele menino, sendo usado pela segunda vez, contou o testemunho a respeito de Jesus para sua mãe. Note um detalhe aqui, note um detalhe aqui. A gente não tem noção do quanto Deus pode usar a gente quando a gente se põe nas mãos dele. A gente não tem noção. A gente não tem noção. Diz uma história, eu ouvi uma vez uma história, que um menino foi até uma loja de animais e ele queria comprar um cachorrinho, um puppy, um filhote. Entrou na loja e perguntou para o dono: o senhor tem cachorros? Tem alguns filhotes aqui para vender. E ele mostrou um cercado onde tinham ali vários cachorrinhos diferentes. E esses são todos que eu tenho. Você pode escolher o que você quiser. O menino ficou olhando um por um. Era uma escolha importante, porque aquele cachorro que ele escolheria ia viver o resto da vida do cachorro com ele. E ele analisou cuidadosamente e falou assim: eu já escolhi, quanto é que custa? O homem disse o preço, e o menino disse assim: olha, eu não tenho todo o dinheiro aqui, mas vamos fazer o seguinte, eu vou para casa, eu vou trabalhar, eu vou juntar o resto do dinheiro e eu volto aqui. O dono falou: olha só, tem um problema, eles estão aqui à venda, se alguém vier aqui e comprar o cachorro que você escolheu, eu não posso segurar, meu negócio é vender. Se é para você, se é para uma outra pessoa, não importa, eu preciso vender, esse é o meu negócio. Então, se alguém vier e escolher o cachorro que você escolheu, eu não posso segurar, tudo bem? O menino falou assim: pode ficar tranquilo, o cachorro que eu escolhi ninguém vai escolher. O menino foi para casa e começou a lavar janelas dos vizinhos, cortar o jardim dos vizinhos e começou a juntar o dinheiro. Quando ele tinha o valor todo, ele voltou para a loja. Voltou para a loja, chegou perto do balcão, tirou de dentro do bolso dinheiro todo amassado, pôs no balcão, disse assim: pronto, agora eu tenho todo o dinheiro. Então o dono falou: pode pegar o cachorro que você escolheu. E quando o menino chegou no cercado, ele pegou um cachorro pequenininho. E esse cachorro, ele tinha um pequeno defeitozinho na perna. E ele andava meio mancando. Quando o dono viu, ele falou: não, esse cachorro aí não. Esse cachorro está aí por engano, não era para ele estar aí. Eu acho que meu filho que colocou ele aí. Esse cachorro não está à venda, ele tem um probleminha. E o menino falou: não, é esse aqui que eu quero. E o dono falou: não, mas é que esse daí... Filho, você não está entendendo. Esse cachorro, ele não está à venda. Assim, mas o senhor disse que eles estavam. Eu fui trabalhar para eu comprar esse cachorro. Eu quero levar esse cachorro. Meu filho, presta atenção. Você não vai querer esse. Quero. Não, você não vai querer. Pensa comigo. Quando você for brincar, ele não vai correr com você. Quando você jogar alguma coisa para ele buscar, ele não vai buscar para você. Ele tem um probleminha. E o menino falou: é esse que eu quero. Então o homem falou: bom, se é esse, então é o seguinte, eu não vou nem te cobrar. Toma o seu dinheiro, não era para ele estar aí. Pode levar o cachorro, mas eu te avisei. Eu estou te avisando. O menino pegou o dinheiro, pôs no bolso, pegou o cachorrinho e começou a sair. Quando o menino estava saindo da loja, do outro lado do balcão, o dono olhou e percebeu que o menino, na ponta da sua perna, tinha um adaptador de uma perna mecânica. Ele escolheu aquele cachorro porque ele sentia o que aquele cachorro sentia. E sabe, quando Jesus foi embora, ele pediu para a gente fazer uma coisa e uma coisa apenas. Para cada um de nós e para todos nós como igreja, ele pediu para a gente fazer uma coisa só. Você pode ler o evangelho todo. Deus disse para hoje, nossa igreja, Brazilian Temple, fazer uma coisa. Todas as igrejas, todos os cristãos, Jesus pediu para fazer uma coisa. Ele disse assim: vai buscar e salvar o perdido. Foi a única coisa que Jesus pediu para a gente fazer. Só que tem um detalhe: o diabo não quer que a gente faça isso.
Porque o diabo sabe que quando a gente for buscar e salvar, buscar para Jesus salvar, ele sabe que quando a gente fizer isso, a gente vai estar apressando a volta de Jesus. E quando a gente apressar a volta de Jesus, o diabo sabe que vai começar a contagem regressiva para ele ser destruído, e ele tem medo disso. Por isso ele começa a colocar coisinhas no nosso meio para impedir a gente de fazer a única coisa que ele pediu. Está entendendo? E aí a gente fica perdendo tempo resolvendo coisinhas de quem tecnicamente já está salvo. Mas o inimigo sabe que enquanto a gente estiver gastando tempo com isso, a gente não vai estar fazendo a única coisa que ele pediu. Vai buscar o perdido. E aí a gente ouve: ah, mas eu não vou lá não, olha o que ele falou de mim. Não põe mais os pés nessa igreja. Ah, mas você viu o que ele falou de mim no Instagram? Olha só, passou por mim, nem me cumprimentou. Um dia a doutora Rosana, pregando aqui nessa igreja, ela falou uma frase que eu me lembro até hoje. Ela disse assim: a sua dor é o seu maior ministério. A sua dor é o seu maior ministério. Ao invés de ficar reclamando, pegue a sua rejeição e vai buscar um rejeitado. Porque você sabe muito como é se sentir assim. Se você se sente traído, pegue a sua dor da traição e vai buscar alguém que se sente traído, porque você, mais do que ninguém, sabe o que essa pessoa se sente. Em outras palavras, pegue a sua perna mecânica e vai buscar alguém que sabe como é a sua luta. Nós temos a Brazilian Temple, ela tem uma missão. Põe a missão na tela. Vocês viram? A igreja Brazilian Temple, ela tem uma missão. A missão da Brazilian Temple é essa daqui, ó. Missão da Brazilian Temple: conduzir a comunidade brasileira ao reino de Deus. Essa é a nossa missão. Sabe o que isso quer dizer? Ir, buscar e salvar o perdido. É para isso que a gente está aqui. A Brazilian Temple tem uma visão. A visão da Brazilian Temple é essa: ser uma família cristã comprometida em acolher, amar e servir. Sabe o que é a visão? A visão é a forma como nós vamos alcançar a missão. Ou seja, como é que nós vamos levar a gente para o reino de Deus? Nós vamos levar sendo uma família. Quem entra aqui, sente que a gente é uma família? Quem entra aqui, sente que a gente tem condição de acolher? Quem entra aqui, sente que a gente tem condição de amar essas pessoas? Que a gente tem condição de servir essas pessoas? Esse é o desafio que eu trago para você hoje. É pegar o pouco que a gente tem, colocar nas mãos de Jesus e dizer assim: Senhor, isso é tudo que a gente tem, mas pega o que a gente tem e multiplica. Sabe o que eu acho que vai ser muito interessante? Sabe o que eu acho que vai ser muito legal? Quando a gente entender isso e colocar isso em prática na nossa vida, vai ser muito legal a gente ver como Deus foi exagerado. Vai ser muito legal a gente olhar e ver que o que sobrou era muito, muito mais do que a gente tinha quando a gente começou. Você quer ser esse canal que Deus pode usar? Ei menino, ei menina, quer dar os seus pãezinhos, os seus peixinhos? Eu não sei o que ele vai fazer, mas foi ele quem mandou eu vim pedir para você. Você quer? Querido Deus, somos só um menino. Somos só meninos e meninas. Temos muito pouco, mediante o tamanho da multidão. Somos ninguém no meio de tanta gente maior do que a gente. Mas a gente não tem noção do que o Senhor pode fazer com o pouco que a gente tem. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós. Somos limitados, temos nossas barreiras, nossas falhas.
E quando a gente olha para o tamanho da multidão, a gente pensa: Senhor, como é que a gente vai fazer isso? Mas quando levaram um problema para o Senhor, a gente percebe que o Senhor já sabia o que ia fazer. A gente olha para algumas coisas na nossa vida pessoal e a gente pensa assim: caramba, como é que eu vou resolver isso? A gente olha para alguns desafios da igreja, a gente pensa assim: como é que a gente vai fazer isso? Mas tanto na vida da nossa igreja como na nossa vida pessoal, o Senhor está chegando no barquinho dizendo assim: fica tranquilo, eu já vi o problema antes de ele acontecer e eu já sei o que eu vou fazer. Pega nossos defeitos, pega o nosso pouco, multiplica e nos dá o prazer de depois, quando tudo passar, a gente olhar para trás e dizer assim: nossa, olha quanto sobrou. Porque quando o Senhor nos abençoa, o Senhor não dá o que a gente precisa. Quando o Senhor nos abençoa, o Senhor não resolve o problema. Quando o Senhor abençoa, o Senhor exagera. Quando o Senhor abençoa, o Senhor faz sobrar. E nós estamos colocando a nossa vida nas suas mãos, para que o Senhor pegue o pouco que a gente tem, o menino que nós somos, e o Senhor realize por nosso intermédio o teu pedido de buscar e salvar o perdido, de mostrar para os outros, de dizer aos outros: não importa que problema eles estejam enfrentando, o Senhor já sabe o que vai fazer. Coloco essa igreja nas tuas mãos, coloco nossos planos nas tuas mãos, coloco a minha vida e a vida de cada um nas tuas mãos, dizendo que nós queremos ser usados por ti. Nós ainda não sabemos como aquelas pessoas também não tinham a mínima ideia do que iria acontecer, mas nós queremos confiar, porque o Senhor já sabe o que vai fazer. Pedimos isso no nome de Jesus, amém.